como ganhar dinheiro neste sábado. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thor, esse é um canal sobre trader esportivo e aqui eu desenho cenários para possíveis jogos que eu venha trabalhar, beleza? Então bora lá, eu separei aqui já de cara, coloquei 16 aqui, mas é porque eu deixo 4 times aqui, 4 que eu não vou trabalhar. Eu deixei aqui 12 times, 12 jogos para trabalhar neste sábado, beleza? Primeiro jogo aqui, ó, Dortmund versus Real. Cara, aqui não tem como você querer inventar a bola. É um mod muito interessante. É um mod muito interessante. Eu vejo muito valor para trabalhar algo contra o Dortmund. E é o seguinte, é uma final. Tem que entender a diferença de probabilidade. Então, assim, a probabilidade é que o Real vença tranquilamente. Significa que o Real vai vencer? Não. Significa que o Dortmund não tem chance de vencer? Também não. Significa que a probabilidade está ao lado do Real Madrid. Ou seja, eu venho com uma garantia, um método que eu tenho utilizado muito, então vou colocar aqui, ó. Dortmund. Eu venho para trabalhar algo contra o Dortmund. Aqui, para os meus alunos, eu vou mandar a minha entrada lá. Eu não vou colocar aqui por conta que, como vocês não sabem qual método eu utilizo, então fica muito perigoso eu colocar e vocês não saberem como lidar, qual entrada você fazer de fato. Mas aqui eu venho para trabalhar um lei ao Dortmund. Na verdade, eu venho para trabalhar um lei goleada ao Dortmund, beleza? Eu vou até colocar aqui. Que é o quê? Para o Dortmund não golear essa partida, beleza? Mas aqui é o que a probabilidade me diz. Eu tenho que levar isso para o live, ou seja, para o jogo, beleza? Então, sabe aqueles caras que ficam falando, pô, vamos supor, eu quero apostar a favor do Real Madrid, né? Que eu vou estar contra o Dortmund, então eu quero que o Real Madrid vença. Então, se o Real Madrid não vencer, a culpa, e eu perder dinheiro, a culpa é do Real Madrid? Não, porque não existe acertar ou errar. Entenda, aqui é um mercado de probabilidade. Então eu venho para trabalhar algo contra o Dortmund. A partir do momento que eu ver que o Dortmund, e pode acontecer, o Dortmund estiver melhor no jogo, eu saio da entrada que eu fiz, simples, sem nenhum problema. Se fosse 100% de certeza que o Real Madrid ia vencer, é uma coisa. Agora, a probabilidade não significa que é 100% de certeza, beleza? Então eu venho para trabalhar algo contra o Dortmund, ou seja, não acredito que o Dortmund vai golear essa partida. Agora, se o Dortmund fizer 1-2, eu fecho a minha posição, posso estar em red, quanto for, beleza? Depois nós temos aqui um jogo é muito perigoso, tem que tomar muito cuidado, Grêmio e Bragantino. Por quê? O Grêmio, ele fez uma partida muito boa, goleou, mas está há algum tempo sem jogar. E o Bragantino também é uma partida que, cara, não dá para saber. Você vê que o mercado, até o mercado tá olhando assim e fala assim, mano, caramba, mas será que eu vou estar para um lado ou para o outro? Entenda, olha só. Tem jogo que é para você apostar em back, tem jogo que é para você apostar em gols, tem jogo que é para você apostar em escanteios, tem jogo que é para você apostar em lei e tem jogo que não é você fazer nada. Então assim, esse jogo eu vou levar pro live, ou seja, durante o jogo, mas muito provavelmente não vai fazer nada esse jogo. Entenda também, para você ter uma assertividade muito boa, você precisa dos 3 P's: plausibilidade, probabilidade e previsibilidade. Então, assim, eu não consigo ter uma previsibilidade muito grande nesse jogo. É muito perigoso. Eu necessito operar? Não. Cara, não necessito, até porque tem jogos muito interessantes aqui que eu vejo muito valor para trabalhar. Então, esse jogo aqui eu passo, assim como Vitória e Atlético Goianiense. Cara, 2 times horríveis, olha isso. Se a gente for analisar aqui, olha isso, os 2 times, cara, tem 1 ponto, ou seja, um empate apenas, o resto tudo derrota. Os 2 times estão mal pra caramba. O que eu vou querer caçar nesse jogo? Passo. Aqui pode ser um jogo interessante que eu venho para trabalhar algo contra o Brusque, não é algo que tipo assim, eu tô louco, meu Deus, que jogo foda, eu quero trabalhar esse jogo, não. Mas pode ser um jogo interessante, então para eu trabalhar também algo contra o Brusque, beleza? Então eu venho para trabalhar também. Esse é o método que eu vou utilizar.
não necessariamente eu vou trabalhar goleada em todos os jogos. Tem jogo que eu trabalho 2-2, tem jogo que eu trabalho o... Até eu vou colocar aqui ó, o método que eu utilizo, que é o Major. Porque às vezes eu venho para trabalhar o Lei 2-2, às vezes eu venho para trabalhar o 3-1, entendeu? Então toma muito cuidado, é o método Meteor que eu venho para trabalhar nesse jogo aqui. Algo contra o Brusco, muito perigoso, eu não gosto de trabalhar contra o time da casa, mas o novo, se eu vir para trabalhar algo nesse jogo, se eu vir para trabalhar, vai ser algo contra o Brusque, beleza? Depois nós temos ali o Racing versus Riestra. É um jogo muito perigoso também, mas eu vejo uma probabilidade muito grande. Então, por exemplo, esse daqui, ó, deixa eu ver se está certinho aqui. Não fiz nada nesse jogo aqui. O Racing e Riestra, por exemplo, aqui, ó, eu venho também para trabalhar algo contra até o Deportivo. Deportivo Riestra. Eu venho para trabalhar algo contra esse time também. Não sei se venho para trabalhar nesse jogo, porque é uma odd que está muito alta. Assim, o Racing é muito mais time. Então, por exemplo, se você não quer trabalhar esse método também, eu posso até colocar aqui, ó, por exemplo, no caso, eu vou para trabalhar algo contra o Dortmund. Significa que eu quero estar a favor do Real Madrid. Eu não vou trabalhar a favor do Real Madrid, eu vou trabalhar contra o Dortmund. Mas se você quiser também, tem muito valor para trabalhar a favor do Real Madrid, beleza? Assim como aqui no jogo do Brusque, eu acho melhor trabalhar contra o Brusque. Aqui no Racing, você pode trabalhar a favor, ou seja, um back, buscar algo a favor do Racing. Pode buscar escanteios também, pode ser interessante trabalhar escanteios. Se você trabalhar escanteios, eu não trabalho mais o método de escanteios, mas pode ser interessante trabalhar algo a favor do Racing, ou seja, tanto escanteios, mercado de gols, é, back. Eu quero trabalhar mais cauteloso, mais tranquilo, onde eu vou buscar a nossa alavancagem. Inclusive, ó, aqui nós chegamos esse mês 1145. Eu tenho mais um jogo aí, pode ganhar mais um dinheirinho, mas provavelmente vai acabar e aí eu vou começar um novo mês. Inclusive, cara, essa planilha aqui é muito boa. Ela calcula tudo, então eu só coloco o valor, o nome do time, ela já calcula. Inclusive, eu vou deixar aqui, o primeiro link eu vou deixar essa planilha. Na verdade, eu vou deixar o vídeo que mostra como utilizar essa planilha. É muito simples, você fazer uma cópia, tudo bem? Então, eu vou deixar aqui o primeiro link desse vídeo para caso você queira pegar essa planilha aqui, que ela é muito boa. Eu vou deixar ela aqui gratuita, beleza? Então, vamos lá. Esse dia aqui eu venho para trabalhar algo contra o Riestra. Depois nós temos aqui um jogo um pouco perigoso também. Eu quero trabalhar algo contra o 2 de maio. Eu venho aqui, ó, 2 de maio. Eu venho para trabalhar um lei Major também, por exemplo, ou eu venho para trabalhar um 3-1. Um 3-1 pode ser interessante, por quê? Porque eu quero buscar a vitória do Olímpia, beleza? Então acredito que o Olímpia venha para vencer, ou seja, se você quer trabalhar tanto a favor do mercado de escanteios, do mercado de gols, sempre levando pro live, beleza? Há uma diferença muito grande entre você ser um apostador e um trader. Eu sou trader, ou seja, é, eu faço minha análise pré-live, mas eu levo para o live. Porque não existe essa de acertar ou errar, eu sou um otário. Então eu levo pro live. Não tem como eu prever o futuro, não tem como eu prever ou saber, por exemplo, eu quero trabalhar contra o Dortmund, mas e se o Dortmund amanhã estiver muito bem contra o Real Madrid? A culpa é minha? Não, agora a culpa vai ser minha se eu tô vendo que o Real Madrid tá ruim pra caramba, o Dortmund tá engolindo, tá amassando e eu tô lá dentro da minha posição ainda, beleza? Então eu vou trabalhar no live, vou levar pro live essa entrada. Então aqui eu também quero trabalhar algo contra o 2 de maio. E aqui o jogo que eu vejo mais valor, que eu vejo mais interessante. Tá uma odd muito parelha, apesar do Internacional vir não retornou muito bem, né? Perdeu sua partida, se não me engano, perdeu a partida, mas o Cuiabá vem muito mal, desde o dia, cara, o Cuiabá vinha muito bem, desde o dia que o Cuiabá afastou o Daverson, o Cuiabá só foi ladeira abaixo, então assim, eu quero muito trabalhar algo contra o Cuiabá, beleza? E aí vai de cada um, por exemplo, no meu método, o método que nós estamos utilizando, que esse mês nós buscamos no mês passado R$ 1.000, que é o mês atual, né, que
do mês de maio, buscamos R$ 1.000, agora nós vamos dobrar a nossa meta, vamos buscar R$ 2.000. Então, o método que eu quero trabalhar também é o único método, só estou trabalhando um método neste período de alavancagem. E aqui eu quero buscar algo contra o Cuiabá. É um pouco perigoso porque eu particularmente não confio nesse Internacional, mas o Cuiabá vem muito mal. Então assim, se você quer, por exemplo, qual que seria a entrada aqui? Estar a favor do Internacional, beleza? Ou seja, buscar a vitória do Internacional. Porém, como o Cuiabá vem muito mal e eu não confio tanto no Internacional, eu venho para trabalhar algo contra o Cuiabá, ou seja, o leite que eu venho para trabalhar, beleza? Depois nós temos ali Fluminense versus Juventude. Um jogo perigoso porque o Fluminense é muito perigoso, muito inconstante quando quer jogar a massa, quando não quer, perde. Então, muito perigoso. É uma entrada para buscar algo a favor do Fluminense, seja escanteios, back ou gols, mas eu vejo o Fluminense muito inconstante e o Juventude não é um time bobo. Tanto é que o Juventude está em 15º e o Fluminense está em 17º. Então, assim, esse jogo eu prefiro passar. Depois nós temos Emelec versus Libertad. Cara, muito perigoso. O Libertad vem muito mal, mas eu não confio nesse Emelec. E o que acontece? Vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu gosto de trabalhar em jogos, em times, campeonatos, ligas que eu tenho um certo conhecimento, eu tenho uma base de conhecimento que eu venho, não só conhecimento, mas assim, que o time, que a liga tem uma previsibilidade grande. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro nós sabemos que o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense é bom, o Corinthians é muito bom. Então assim, a gente tem essa previsibilidade. O São Paulo está muito bom, por exemplo, você vai na La Liga, você vê que o Real Madrid sempre está muito bem, o Girona muito bem. Então assim, esses campeonatos você consegue ter uma previsibilidade muito maior. Então eu acho muito interessante esses campeonatos. Esses campeonatos mais ruins assim, eu tomo muito cuidado. Se eu vir para trabalhar algo, será algo a favor do Emelec e contra o Libertar. Mas eu não confio tanto assim, então é muito perigoso. Então, vou colocar aqui, ó. Libertar. Eu venho para trabalhar algo contra o Libertar, beleza? Depois ali, Vélez Sarsfield versus Atlético Tucumã. Cara, não gosto de trabalhar esses jogos, principalmente o campeonato está começando. Então, assim, eles não tiveram nem a possibilidade de mostrar exatamente quem são eles, como eles estão. Então, acho muito perigoso. Belgrano versus Argentino Júnior. Belgrano que venceu o Internacional na casa do Internacional. Na verdade, não está jogando em casa, né, por conta do que aconteceu e tudo mais. Acho que ele jogou no estádio do Coritiba, Internacional perdeu, então assim, muito perigoso. O Belgrano é um time ok, mas o Argentino Júnior também é um time ok. Então assim, você vê, ó, o mercado tá falando assim, meu, eu não sei para que lado eu vou pender. Deu odd 2,75 para os dois times. Por quê? Porque o mercado não sabe. Então assim, é um jogo muito perigoso, muito perigoso. Não tem favorito esse jogo aqui, então eu prefiro passar. E para finalizar, Corinthians versus Botafogo. Cara, aqui é o seguinte: é, o Corinthians ele ainda é uma incógnita. Ele veio muito bem no último jogo aí da Sul-Americana, jogou muito bem. O Botafogo também tá muito bem, então assim é um jogo muito perigoso. Se fosse no estádio do acho que é o Engenhão, né, o estádio do Botafogo, eu entraria contra o Corinthians, mas jogando em casa, o Corinthians está muito bem, o Corinthians é muito bom jogando em casa, então assim, é um jogo muito perigoso. Eu venho com a mínima possibilidade de trabalhar algo contra o Corinthians, mas é muito perigoso. O Corinthians jogando em casa é muito perigoso, então assim, eu prefiro passar. Então, basicamente, esses são os jogos que eu venho para trabalhar neste sábado. Significa que eu vá significa que eu vá fazer essas entradas, que eu vá trabalhar nesses jogos? Não. Significa que eu desenhei um cenário que eu quero trabalhar contra esses times. Tanto, ó, quero trabalhar contra o Dortmund, contra o Brusque, contra o Riestra, contra o 2 de maio, contra o Cuiabá e contra o Libertad. Significa que eu vá fazer essa entrada? Não. Significa que eu vou estar de olho. E se der padrão, ou seja, se entrar dentro dos meus métodos, aí eu executo. Tem que entender que não é eu querer. Eu quero que o Real Madrid vença, eu quero. Não.
é se o jogo estiver dentro dos nossos métodos. Entrou dentro dos métodos, a gente executa sem medo. Fechou? Tamo junto, é isso. Até a próxima. Valeu!